Salmo 126, que nos fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: quantas coisas fez o Senhor a eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos, Pai, regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Podemos ler juntos, irmãos, o versículo 3, mas não só ler, você realmente declarar do teu coração, amém? Glória a Deus. O versículo 3, verdadeiramente, como é que diz? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai, queremos te louvar, te agradecer por estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Toma nas tuas mãos agora as nossas vidas, Senhor, e semeia a preciosa semente através da tua palavra, da ministração, do testemunho do teu servo. Continua operando maravilhas em nosso meio, Pai. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. Acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e sê conosco, hoje e sempre. Repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos? Glória a Deus. Já vou passar a palavra para o Rodrigão, mas antes preciso só lembrar, eu estava já com esse salmo para essa noite de hoje, um salmo que já meditamos inúmeras vezes, e fala sobre essa nossa situação de estarmos em momentos difíceis, mas do nada, de repente, Deus vem e muda a situação. E isso Deus realmente tem feito em nossas vidas constantemente. Glórias a Deus por isso. Situações que são transformadas. E eu quis só mencionar esse salmo. E eu queria dizer também que nós estamos nessa noite especial de Santa Ceia. E como nós temos dito, nós estamos iniciando esse mês de dezembro. Essa nossa Santa Ceia é a última Santa Ceia do ano. Até mandei mensagem para os irmãos fazendo menção disso, dando uma certa relevância a essa situação, para nós estarmos sim reunidos nesse dia, participando da ceia do Senhor, selando, né, a nossa aliança, fortalecendo nossa aliança com Deus, com os irmãos, com a igreja, por todo esse ano que nós passamos. E temos dito isso, irmãos, nós estamos iniciando esse mês com a Santa Ceia. A nossa próxima Santa Ceia já vai ser provavelmente no ano 2021, no próximo ano, talvez no culto da virada, como sempre fazemos. Esse ano vai ser um pouco diferente, não vai ser aquelas festas que nós fazemos todo ano, né? Mas vai ser também uma festa tremenda, num outro formato. Ou vai ser no nosso culto da virada, ou vai ser nas primeiras semanas de 2021, mas já vai ser no próximo ano. E nós queremos, irmãos, sabe, por total direção e inspiração de Deus, nessas próximas semanas desse mês, nessas últimas semanas desse ano, estamos, posso dizer, iniciando hoje por essa palavra, pelo testemunho do Rodrigo, por tudo que Deus já está fazendo em nossas vidas nesse dia, darmos ações de graça a Deus por esse ano. Como eu tenho dito, irmãos, sabe, nós não podemos, sabe, nem por um segundo, pensar em reclamar desse ano, em murmurar por esse ano. Nós queremos e devemos dar glórias a Deus, glórias a Deus. Então, sabe, vigia quanto a isso, não cai nesses memes aí da internet, que estão falando, não vejo a hora que isso acaba, né? Sei que são brincadeiras e tal, mas nós como servos de Deus, eu posso dizer, temos muito ao que agradecer, amém? Glória a Deus, temos muito ao que agradecer, amém, irmã Cátia? Glória a Deus, dessa maneira, temos muito ao que agradecer, porque tivemos lutas, tivemos dificuldades, mas Deus foi conosco o tempo todo, irmãos, foi conosco o tempo todo. Então eu te convido sim, você ataca o teu coração com esse propósito, nessa noite de Santa Ceia,
Nessa noite de Santa Ceia, né, não dá, vai. Nessa noite de Santa Ceia, estou feliz, pode estar feliz? Deixa eu ficar aqui, a alegria aqui. Nessa noite de Santa Ceia, tem esse foco mesmo de você estar agradecendo a Deus. E durante toda essa semana, todo esse mês, cada trabalho da igreja, já mencionei de manhã, já vou aproveitar já para lembrar agora também, vamos ter no próximo domingo nosso culto de Natal, vai ser dia 13 de dezembro, é isso, né? 13 de dezembro, domingo à noite teremos então nosso louvorzão, e queremos dar um enfoque nisso, a louvor, a adoração. Nossas crianças, nossos teens vão estar aqui louvando a Deus também com danças, enfim, vai ser uma noite muito especial, próximo domingo à noite. De manhã também teremos o culto normalmente, e à noite teremos esse momento especial. Dia 16 de dezembro, já põe na tua agenda também aí, uma quarta-feira, teremos também um culto especialíssimo, que vai ser nosso culto de organização. Olha que bênção, tratei já com a igreja esses dias, então já marcamos para dia 16 de dezembro, o nosso culto de organização. Seremos igreja de verdade, amém? Não que a gente já era igreja de verdade, né? Mas a nível assim de organização da igreja. Agora é para valer mesmo, agora é de verdade verdadeira. Como eu disse, sempre fomos, né? Desde lá da sala de casa, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Sempre fomos igreja, mas agora, oficialmente, pela Igreja do Nazareno, vai ser nosso culto de organização dia 16 de dezembro. Então, estou dizendo tudo isso para você realmente abrir o teu coração. Né? E talvez você diga, pastor, você está falando aí, mas eu não tenho muitos motivos para agradecer. Meu irmão, você tem, com certeza você tem, por tudo que temos ouvido, falado. Quantos irmãos têm me dado testemunho, pastor, eu não sei explicar, mas esse ano foi algo sobrenatural, foi melhor do que outros anos da minha vida, coisas que aconteceram, pastor, não sei explicar. Eu digo, irmão, eu também não sei explicar, como Deus operou nas nossas vidas, como Deus operou nas nossas vidas. Glória a Deus por tudo isso. Deus realmente mostrou que Ele nos acompanhou, nos protegeu, nos proveu de tudo que nós precisamos e durante todo esse ano. Então, glórias a Deus. Então, cultiva assim no teu coração esse desejo de gratidão ao nosso Deus. E aí, para embasar tudo isso, não foi assim tão planejado. O Rodrigo nos mandou mensagem essa semana, pastor, tal, né? Acho que foi quinta ou sexta, né? Eu falei, beleza, vem sim, vem com a Milene, com as crianças, venha, vai ser bênção. E já traz então o teu testemunho, os irmãos estão todos sedentos para ver vocês, né? Para ouvir a palavra. O Rodrigo e a Milene, casal sempre muito querido, muito precioso para nós. Congregaram alguns anos conosco, já alguns anos atrás, né? Não vou nem falar muito, senão já vai chorar também, né? Mas eu lembro direitinho, irmãos, quando o Rodrigo me ligou para dizer que a Milene estava grávida do Lorenzo ainda. É gostado quando a coisa impacta a gente sabe exatamente, eu lembro que eu estava voltando da igreja para casa, eu estava na Anhanguera, em frente ao Carrefour, lembro direitinho onde eu estava, já ia fazer a voltinha, antes não tinha aquela outra entrada, ia fazer a voltinha na Avenida Jundiaí, tocou o celular, eu liguei no rádio, para ouvir a voz, liguei no rádio, fala, Bluetooth, é o Cliozinho tinha Bluetooth, viu? Cliozinho tinha Bluetooth, liguei lá, fala, pastor, né? A Mi está grávida, que bênção, né? Aí veio o Lorenzo, apresentamos o Lorenzo, uma apresentação linda, eles chegaram na igreja, né? Sem combinar nada, Lorenzo, vamos apresentar o Lorenzo. Não convidaram familiar nenhum, mas foi tão gostoso, irmãos, que a gente teve assim, o primeiro dia, né, do Lorenzo na igreja, tem que ser apresentado. Depois a gente apresenta de novo para a família e tal, né? Mas foi muito especial. Temos fotos, lembranças, enfim, irmãos. Então, Deus nos proporcionou um tempo muito, muito agradável em família. E hoje está, então, o Rodrigo, a Milene, o Lorenzo, a Loreninha, Sofia, quase acertei, tá vendo? Isso porque eu consultei meus universitários, viu? A culpa é dos universitários. Culpa é dos universitários. Eu já não confio na minha memória, consultei universitário, então perdi 1 milhão por causa disso, tá vendo? Show do 1 milhão. Mas amém. A Sofia, glória a Deus, lindinha. Então quero convidar o Rodrigo para vir à frente, ele vai compartilhar conosco. E logo em seguida nós vamos estar também ministrando a Santa Ceia. Deixa eu dar uma... Opa! Se bem que você está mais tranquilão agora, né? É? Amém, Rô, fica à vontade, Deus abençoe, viu? Posso tirar a máscara? Pode. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Irmãos,
Só para avisar, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu sou só irmão, tá? E Deus operou algo muito grande na minha vida. E eu tenho uma gratidão imensa à minha família, que são vocês, aqui de Jundiaí, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, e eu sei que vocês estavam lá comigo. Amém? Não tenho dúvida que estavam lá comigo. Eu ia começar perguntando aqui quem é grato a Deus, né? Mas o pastor já falou tanto sobre gratidão aqui que eu nem vou perguntar. Porque eu sou muito grato a Deus. Eu podia, talvez com a história que eu tenho para contar para vocês aqui, podia ficar um dia inteiro, mas eu sei que não tem esse tempo, né, pastor? Então tá bom. Vou tentar respeitar, tá, Rafael? Tudo certo aí, tá bom? Mas sobre isso que eu vou falar para vocês, eu não sei se todo mundo aqui conheceu um pouco da minha história, mas tem um negócio aí chamado Covid que está pegando bastante gente no mundo, e é um assunto muito sério. Eu tenho a tendência de brincar muito, tá, gente? Vocês me perdoem se eu passar dos limites, tá, pastor? Você me perdoa? Então tá bom. Mas eu sei que esse é um assunto muito sério e que mexe com muita gente, né? Mas eu tenho um pouco de carteirinha para falar, né, sobre essa doença. Foram 98 dias internado na UTI. Desses 98 dias, 27 foram entubados. Então, foi uma grande experiência que eu tive. Só que hoje no meu coração só tem gratidão. E aí vocês podem perguntar, mas poxa, Rodrigão, você sofreu muito, né? Ah, mas nada se compara, né, ao que Jesus sofreu na cruz. E então, hoje eu posso falar para vocês que tirei de letra. O pastor foi me visitar lá e ele viu que eu estava inteirão, né, pastor? Eu tinha, antes de pegar Covid, 174 quilos. Já ganhei alguns, mas eu saí de lá com menos 50 quilos dos que eu tinha. Perdi muita massa muscular, enfim. Mas para falar sobre gratidão, eu queria ler um texto com vocês, que está em Provérbios 16. A minha tradução aqui está a nova tradução linguagem de hoje. Provérbios 16, versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Irmãos, no final do ano passado, lá na nossa igreja, porque assim, eu também sou da Nazareno, tá, irmãos? Eu sou nazareno. Porque depois que o bichinho da Nazareno morde a gente é difícil sair da Nazareno de novo. E lá nós somos da Nazareno de Santo André. Lá também é pastor Ricardo. Por isso que eu falo, tenho muitos Ricardos importantes na minha vida. Muitos. E nós somos da igreja de Santo André. Então, eu sei um pouco da história da igreja do Nazareno. A gente tem congregado... Eu não lembro desde que ano, pastor. Desde que ano, amor, que a gente começou a congregar na Nazareno aqui? 2010, acho que 2010 ou 2009. E lá a gente também tem, na última ceia do ano, né, o Réveillon, a gente passou dentro da igreja. A Milene estava enorme, porque estava grávida, né? Só para avisar. A Milene estava, e a gente foi para a ceia, foi lá, e o pastor pediu para que os irmãos dessem testemunhos. E eu fui um dos escolhidos para dar testemunho naquele dia. E algo que eu já falei aqui para o pastor, eu falava muito, e é um exercício que eu costumo fazer, tá, irmãos? Que uma vez eu perguntei para Deus, né? Eu estava tão sedento de fazer a vontade de Deus, e eu perguntava, Deus, eu queria te agradar, eu queria fazer mais, eu queria entregar mais para o Senhor. E nessa minha conversa com ele falou, teu livre-arbítrio, essa pode ser uma forma de você
entregar o meu livre-arbítrio é acreditar de que, como está dizendo aqui, entregar os meus planos para Deus, as minhas vontades para Deus, e ter a certeza de que o melhor vai acontecer. E eu falei isso lá naquele dia, exatamente o que eu estou falando para vocês, de que eu entregava a Deus, e isso é um exercício, irmãos. Não é que você entrega o livre-arbítrio para Deus e está entregue. Porque a gente sente o espinho na carne todos os dias, e a gente às vezes quer fazer a nossa vontade. Então é um exercício, a gente precisa exercitar a fazer a vontade de Deus, entregar o nosso livre-arbítrio para Deus. Então é um exercício. E quando eu fiquei doente, eu liguei para o meu pastor e falei, pastor, eu acho que é a Covid. Mas estou indo para o hospital, está tudo tranquilo. Vou passar uns dias lá e... Passar uma semaninha, acho que eu passo uma semaninha lá e está tudo certo. Mas não é do jeito que a gente quer, né, irmãos? E hoje eu lembro de que nos quarto, quinto dia, enfim, entrou uma médica na sala com os equipamentos assim, e como na televisão falava muito sobre entubar, eu perguntei para ela, eu falei assim, vocês vão me entubar, né? E naquele momento, entubar parecia que estava decretando a sua morte. Pouca gente estava voltando, depois que entubava. E aí a médica entrou, eu falei assim, vai entubar, né, doutora? Ela falou, olha, Rodrigo, a gente não sabe ainda, mas estou deixando tudo preparado para que não tenha correria caso precise. Eu falei, amém. Mas posso pedir um negócio para a senhora? Só uma coisa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu tenho uma filha de 2 meses e um filho de 6 anos, né? Porque ele estava com 6 anos, e eu queria muito voltar por eles. E ela falou, a gente vai fazer de tudo, a gente vai fazer o possível. E a partir dali, irmãos, eu não lembro de mais nada. A Milene disse que não quer falar, né? Não tem problema não, eu vou tentar falar aqui. E foram 27 dias que eu passei dormindo. De fato, dormindo. Algumas pessoas, às vezes, podem falar, você não teve nenhuma experiência espiritual nesse momento. Eu não tive, pastor. Mas a Milene, vocês, meus pais, meus amigos, tiveram grandes experiências. Logo que acordei, eu falava, Deus, eu não acho que eu mereço. Sendo sincero, eu não acho que eu mereço. Porque a gente vê tantas famílias estão sendo dizimadas com essa doença, e eu, obeso, hipertenso, com tudo para dar errado. Eu falo, não acho que eu mereço. E Deus foi muito sincero comigo, Ele falou, não é só por você, né? Você sabe quantas pessoas se voltaram a mim e que eu não as via há muito tempo por sua causa? Muita gente que não falava com Deus. E eu digo que independe da fé dessas pessoas, amém? A gente precisa em alguns momentos a gente precisa ter como que eu vou falar? A sabedoria de entender que as pessoas e que Deus tem a estratégia dele. Então imagina essas pessoas que há muito tempo não falavam com Deus, não se achegavam a Deus, de alguma forma olharam e falaram assim, Deus, esse cara é meu amigo. Deus, eu conheço esse cara. Deus, alguém que eu conheço gosta muito dele. Então imaginem essas pessoas voltando para Deus, para interceder por mim. Mas elas se voltaram para Deus. Então Deus foi muito, ele falou, não é só por você, né? Você não é a última bolacha do pacote, fique tranquilo. Eu falei, tá entendido. Agora está começando a fazer mais sentido. E quando eu acordei, normalmente a gente que acorda de um trauma desse, né, de coma e tal, a gente acorda meio desesperado, querendo arrancar as coisas. Aí esses dias eu fui tomar café com a equipe que cuidou de mim lá, né? Porque eu faço ainda um tratamento no hospital.
câmara hiperbárica, que é para curar uma escara que eu tive nas costas. E esses dias eu fui tomar café com eles e eles estavam falando, Rodrigo, sabe o que chamou a atenção na gente, cara? Porque 90% das pessoas que acordam desesperadas. Acordam sem saber onde estão, o que estão fazendo, e aí começam a se arrancar, a gritar, a chorar. Cara, e você foi acordando, e demora para voltar alguns dias, e você sempre rindo, a gente não via você desesperado. E a primeira vez que eu dei conta do que estava acontecendo, eu lembro que a primeira coisa que eu falei é para tua honra e glória, Senhor. Obrigado. Porque eu já imagino que a luta tenha sido muito grande. E muito obrigado, Senhor. Então eu só agradecia. Eu não podia nem falar. Quando eu acordei, eu estava com atráqueo, e eu não conseguia falar, me mexer muito pouco, era muito limitado. Então, qual que é a diferença do cristão para quem às vezes não conhece a Cristo, para quem não tem a paz de Cristo? E como é importante ter a paz de Cristo. Quando a gente fala, para os irmãos, a gente cumprimenta os nossos irmãos, a paz de Cristo, a gente às vezes não dá conta de quanto é importante a paz de Cristo. Porque o que chama atenção na rua das pessoas é a paz. No trânsito, é só vocês verem, no trânsito, quem às vezes toma uma fechada ou alguma coisa que acontece e a pessoa faz, desculpa, foi mal. A outra pessoa não sabe nem o que fazer. Porque a tua paz, ela transcende, ela vai além, ela impacta. Então, ali daquele hospital, a minha paz estava impactando muita gente, que a gente fica sabendo depois. As fisioterapeutas, os médicos, nesse dia que eu fui tomar um café com eles, eles falaram, poxa, Rodrigo, a gente viu o teu testemunho lá na igreja, foi legal, poxa, agora a gente só está esperando você convidar a gente para ir. Porque foi muito diferente você aqui. E não é porque eu sou diferente. É porque a paz de Deus e ter a certeza de que entregar o meu livre-arbítrio faz toda a diferença na minha vida, é que faz que eu esteja aqui também. Muita gente falava, você é um guerreiro. Eu falava, não sou, né? Não tem como. E o que eu falo, eu já falei na outra igreja, e se alguém assistiu, me desculpa, vou ser repetitivo, porque não tem como não ser. Guerreiros foram quem estava aqui fora, foram os que estavam aqui fora, orando por mim, buscando a Deus, ajoelhando, quando viam as más notícias, e não foram poucas más notícias, hoje eu sei, tem muita coisa que a gente fica sabendo depois, que assusta um pouco, mas tiveram dias de grandes más notícias. E eu sei que o povo de Deus nunca deixou de orar por conta disso, nunca deixou de acreditar por conta disso. Então eu agradeço aos guerreiros que estavam aqui fora, porque eu não sou, tá? Eu estava dormindo. 27 dias eu estava dormindo. Sonhei muito, mas não dá nem para contar os sonhos aqui, de tão... Mas teve um sonho que eu estava contando esses dias na casa de um amigo, porque todo mundo fica, né? Perguntando, mas não é possível, alguma coisa aconteceu. E aí a gente contando os sonhos, eu sonhei, um dos sonhos que foram muito impactantes para mim, eu fui parar na porta de um hospital vietnamita. Faço a ideia do que seja, mas ok. E quando eu olhei para dentro, pastor, estava o senhor e toda a família do senhor. E toda a família do senhor era da junta médica. E por um vidro eu via o Rafa passar, via a Miriam passar. E eu pensava comigo, mas a Miriam, acho que é a que está mais próxima da saúde, né? Porque ela é dentista. Mas os outros eu não lembro de serem da área da saúde. Aí eu lembrei, eu falei assim, acho que o pastor deve ter feito algum curso de medicina lá com o pessoal
da penitenciária, alguma coisa lá. Mas algumas pessoas dizem, né, que esse sonho mostravam as pessoas que estavam ali, porque eu não podia alcançar, era difícil. E mostravam as pessoas indo para lá e para cá por mim, né? Então esse é um dos sonhos, mas eu falo que são sonhos, obrigado, irmã, são sonhos, eu não vejo muito com a questão espiritual, porque eu tive uma grande experiência acordado. Porque eu perguntei para Deus também, eu falei, Deus, por que o Senhor não falou comigo quando eu estava dormindo? Tantos filmes bonitos aí de gente que dorme, que tem os negócios e vai para um campo verde, e que senta num banco com o Senhor e conversa. Por que que comigo não foi assim? Ele falou assim, porque você tinha que estar acordado. Com você o papo é acordado. Então foram 27 dias dormindo, descansando, e os outros dias que eu fiquei lá, 60 e poucos dias, foram acordados. E Deus falou comigo todos os dias. Não teve um dia que Deus não sentasse ali junto comigo e me fizesse entender os motivos pelos quais eu estava ali. Todo mundo, irmãos, tem chamado, né? E eu, há muitos anos, fujo do meu. Eu não sou alguém que fico buscando estar em púlpito, tá, pastor? O senhor sabe disso, né, pastor? Eu nunca fui alguém que fiquei buscando cargo dentro de igreja. Muito pelo contrário, eu queria trabalhar na obra, mas eu não queria ter título, não queria ter cargo, não queria ter nada. Mas não é assim, né? Existem coisas que você precisa se responsabilizar. E na obra de Deus, existe a responsabilidade da obra de Deus. Então, esse ano agora que vai entrar, eu vou fazer seminário lá na igreja, porque lá eles têm, então, eu não sei para quê. Deus ainda vai falar para quê. Não é isso, pastor? Eu não sei, mas Deus tem o propósito. Muita gente, por eu estudar a comercial, e falar, e brincar e tal, sempre falou, não, o teu chamado é... Não é não. Não, mas teu chamado é... Eu falei, acho que não. As pessoas viam em mim e eu fugia, literalmente fugia. Mas também não sei se é. Deus trabalhou muito comigo, mas Ele mandou eu parar de fugir. Ele falou, você não vai fugir mais. Você não vai fugir mais. Como eu também não fujo da minha família. Porque eu sou um cara que quando eu discuto com a minha esposa, brigo com a minha esposa, eu costumo fugir de casa. Seu pastor sabe disso. Fugia, né? Costumava fugir. Até o pessoal perguntou para mim, né? Como é que você está? Que eu voltei a trabalhar já, voltou a vida. Eu falei, estou 100%, né? Eu só não estou correndo ainda. Aí o pessoal perguntou, mas você corria antes? 180 quilos, né? Não corria não. Então está 100%, né? Estou 100%. Tá bom. Então, gente, hoje a minha esposa, a gente fez 15 anos de casado. A gente comemorou em casa com os nossos filhos, do lado dos nossos filhos. Eu sou grato a Deus porque permitiu que eu tivesse comemorado o aniversário do meu filho em casa, de 7 anos. Que eu esteja vendo a minha filha crescer. Está com 10 meses agora, enorme. E que eu comemorasse ao lado da minha esposa, nossos 15 anos de casado. Com muito mais maturidade, e hoje a gente fala, né? A gente fala assim, Rodrigo, a gente foi tão tonto, né, durante esses 15 anos, né? Mas hoje a gente tem história para contar. A gente consegue falar com os casais de como é bobo algumas coisas, né? De como a gente se estressa e briga e discute por coisas tão pequenas, né? Essa mulher orou por mim cada minuto que eu estive no hospital.
ela não aceitava pensar em eu não voltar para casa. Eu perguntei esses dias para ela, né? Eu falei, amor, você chegou a pensar? Ela falou, Rodrigo, algumas coisas passaram na cabeça, mas eu não queria aceitar. Eu pedi a Deus e eu não queria aceitar. Irmãos, essa mulher recebeu tanta notícia ruim do hospital, que um dia eu estava conversando no meu trabalho, alguém foi mandar uma cesta para ela do trabalho, uma cesta para deixar ela um pouco mais... E quando a moça do trabalho foi mandar a cesta, o diretor da empresa chegou nela e falou assim, não manda a cesta ainda não, porque eu acabei de receber uma ligação do hospital, e talvez a gente tenha que mandar outra coisa. Então eu imagino, vocês vão achar que o que eu vou falar aqui é besteira, mas se for para fazer a vontade de Deus, eu passaria de novo por tudo que eu passei. E não foi fácil. Eu fiz 12 cirurgias depois que eu acordei. 12. Eles abriram da metade das minhas costas até a metade das minhas nádegas. Tinha um buraco nesse espaço todo. Eles fizeram debridação, que é ir tirando aquela pele que estava morta e contaminada. Deu uma bactéria no meu osso. Osteomielite. Eu tomei uns antibióticos tão fortes que eu fiquei cinza e o pouco cabelo que sobrou estava ruivo. Exato. Então, a gente... Água. Vou tomar água? Que mandaram, gente. Obrigado, irmão. E aí foram 12 cirurgias, várias outras intercorrências que tiveram. Tinha dias que a gente está ali e tinha dias que eu falava, Senhor, dá só uma aliviadinha. Eu orava, às vezes, nos piores dias eu orava e falava, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porque dói demais. E doía muito, eu tomava, morfina era bala soft para mim. Que gostoso, jujuba, sabe jujuba? Era morfina, os caras vinham na veia, direto. E tinha uns outros remédios muito mais fortes lá para tirar a dor, porque ficou uma coisa muito grande, extensa e feia mesmo. E essa mulher, assim, eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, os médicos que me costuraram falavam assim, não, agora é só lavar com sabão. Eu não sei quantos pontos, eu perguntei para o médico, falei, doutor, dá para saber quantos pontos que eu levei aí nessa negócio? Ele falou assim, essa pergunta é de 1 milhão, não tem como saber. Eram muitos pontos mesmo. Quando eu cheguei em casa, era todo retalhado, assim, era um negócio muito estranho, de verdade. E eu falei para ela, Milene, tá tudo tranquilo aí, é sabão e água. E enxugar bem, tem que enxugar bem. Ela quase desmaiou quando viu a primeira vez, mas ela fez todos os curativos. Então, irmãos, você tem alguma coisinha no casamento ainda que possa afetar, e essas discussões baratas, cara, nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena. Eu fui moído ali, literalmente moído, assim. Se vocês tivessem visto as minhas costas, eu não vou mostrar as fotos nem nada, pastor, até porque eu não tenho, graças a Deus. Mas eu fui no médico esses dias, eu falei para ele, doutor, o pessoal está achando que vai ter que fazer outra cirurgia, né, porque está muito grande a ferida ainda. E o pessoal da fisioterapia passa laser também para ajudar na cicatrização. Aí ele falou assim, grande? Peraí. Aí ele foi no celular, aqui ó, isso aqui foi o pior de você, Rodrigo. Eu quase desmaiei. Eu chorava todo dia dentro do hospital. Ou eu chorava porque Deus estava falando comigo, ou eu chorava de dor mesmo.
Então eu chorava muito. Eu falava até para o pessoal lá que me atendia, eu falei assim, eu sou o maior chorão daqui, né? Eu sou o maior chorão. É porque na UTI você, assim, é muita gritaria de outros quartos e tudo mais, então gente nervosa. Tinha uma juíza do meu lado, do quarto do lado, que ela batia nos enfermeiros, batia na equipe médica, revoltada com tudo, enfim. Então você ouve muita gritaria. E eu só chorava. Eu falei, ninguém aguenta mais eu chorar aqui, né? Eu falei assim, não, Rodrigo, você ainda chora tranquilo. Tem gente que bate na gente, tem gente que belisca nós, tá? Você está tranquilo. Eles ficavam até querendo disputar quem ficava comigo no quarto. Porque, assim, por mais que eu tenha dado muito trabalho para eles, porque para me virar, que eles tinham que ficar me virando, né? Eu dou o trabalho, gente. Eu sou uma pessoa grande. E todos os dias eles precisavam me dar banho no leito. Que durante os 5 primeiros dias que eu estava consciente que eles me davam banho, eu chorava. Eu me sentia muito humilhado por aquela situação. Mas depois do 5º dia, você fala, não tem mais o que fazer, né? Tá, faz aí. E a galera gostava de me pegar no quarto, na hora de eles fazerem as divisões lá no hospital, a galera gostava quando era comigo no quarto, porque eu era tranquilo, a gente ficava conversando, tinha enfermeiro que entrava à noite no meu quarto, ficava até 2 horas da manhã, conversando. Porque, eu falava, tá de boa aqui, estava tranquilo, os dias que estavam mais tranquilos e tal, ficavam conversando comigo lá. E eu sempre falava tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, do livre-arbítrio e tudo mais, eu sempre falava para essas pessoas. E muita gente ali voltou para Jesus. Muitas enfermeiras ali, o pessoal auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagens, porque eu ficava ouvindo louvor o dia inteiro, né? Eu punha louvor no celular e ficava rolando os louvores, né? E aí, às vezes vinha, e aí eu via que a moça estava chorando, ela falou assim, essas músicas que você coloca aí, fala muito comigo. Muitas vezes a igreja o pastor foi me visitar, na UTI ainda, quando eu estava na UTI, e uma vez a igreja foi lá me visitar, o pessoal do louvor, o pastor da igreja, fizeram um culto para mim de surpresa. E é engraçado porque assim, eu dormia muito pouco lá. E essa surpresa foi justo na hora que eu estava conseguindo dormir. Mas foi uma bênção. Eles entraram, começaram a louvar, tivemos palavra, e tinha o pessoal da equipe que toda hora via alguém da equipe lá. Eu olhava, ficava ali um tempinho e tal. E depois, quando foram embora, eu falei, legal, tua igreja, né? Legal. Eu falei assim, é bom, sempre é bom, né? Então eu tive a oportunidade de falar muito do amor de Jesus para as pessoas que estavam ali. Gente, e ali tem de tudo, tá? Tem espírita, tem candomblessista, tem católicos, tem de tudo. E tem gente que não acredita também. Mas eles ficavam muito surpreendidos quando era comigo, porque eu fui o primeiro caso grave de Covid daquele hospital. O primeiro caso grave de Covid. E que teve sucesso. Eu fui o primeiro caso grave e também eu tive sucesso. Ou seja, para eles foi uma conquista muito grande também, né? Por ser o primeiro e ter sucesso nesse primeiro. O meu caso virou estudo. Para o senhor ter ideia, no último dia, gente, que fizeram as costuras em mim, as suturas, o médico olhou para mim e falou assim, Rodrigo, você se incomoda? Porque tem um pessoal que tá fazendo uns estudos, só se incomoda se eles vierem dar uma olhada e tal. Eu falei, não, porque entra 17 pessoas na sala. A minha retaguarda, gente, já não é mais segredo para ninguém. Se eu tinha vergonha, acabou. Que eu falei, Jesus, agora já era, agora todo mundo sabe quem é. Jesus, o gordo que é conhecido pelas costas, olha lá, aquele lá, ó. Eu conheço aquele lá, eu conheço. Gente, o milagre que Deus fez para as pessoas que não acreditavam foi muito grande. 80% dos casos que tinham as comorbidades, palavra que eu descobri também que tinham as mesmas comorbidades que eu, 80% dos casos não voltam.
Um pulmão meu já tinha ido embora, já tinha perdido mesmo. E eles estavam pensando em tirar aquele pulmão para não afetar o outro, e eu ia perder um dos pulmões. E aí o médico decidiu tentar uma outra coisa lá, decidiu, vou abandonar esse aqui que não está respondendo, vou continuar batendo nesse aqui que está respondendo. Quando aquele que estava respondendo começou a responder melhor, o outro que não estava respondendo nada começou a responder também. Eu fui numa pneu depois que eu saí, e muita gente fica resquício, né, no pulmão e tudo mais, para muita gente. Quando eu entrei na pneumo, falei da Covid, tal, ela fez os testes. Ela falou assim: Rodrigo, pelos teus testes, se você não me fala que é Covid, eu não sabia. Porque você está bem, teu pulmão está 100%, eu fiz os testes de soprar e tal. Aí ela usou uma bombinha ainda para eu respirar lá, para soprar o negócio. Deu 105% do meu pulmão com a bombinha. Eu falei: olha, estou bem mesmo, hein? Então, fiz sessões de hemodiálise. A Milene também várias sessões de hemodiálise. Eu lembro até hoje do dia que o médico chegou para mim no quarto e falou assim: cara, você não é mais dialítico. Quando ele falou assim, não é mais dialítico, eu pensei paralítico. Eu falei: ai, que bom, porque eu estou me mexendo, né? Depois que ele falou: porque você não vai fazer mais hemodiálise. Eu falei: entendi. Nossa, ignorância, gente, às vezes é uma benção. Mas eu falei: tá bom, doutor, deve ser bom então, né? Se eu não sou mais, é porque é bom, né? É bom, é ótimo. Eu falei: eu vou falar para tua esposa. Aí ligava para essa aqui e falava: olha que bênção. Então. O médico que era o chefe lá do setor o cara que estudou mesmo, para tentar me tirar de onde eu estava, doutor Antônio, logo uns meses atrás, logo depois que eu saí, ele mandou uma mensagem para a Milene, que ficou amigo da Milene, assim, e ele me chamava de filho lá dentro. Eu falei: ninguém mexe com meu filho, hein? Ele dizia que eu era o caso mais difícil que ele teve, mais desafiador que ele teve, na vida dele como médico. E ele é um oncologista, e logo depois ele se autodiagnosticou com câncer no pâncreas. E eu encontrei esse médico nesse café que eu fui tomar. Ele está bem abatido. Isso. No dia que eu saí, a igreja foi lá na porta também, nós cantamos alguns louvores lá na porta, ele estava junto, o pastor pregou lá, agradeceu demais a equipe médica, pregou para eles mesmo, assim. Foi uma grande bênção, uma grande bênção. O ano passado eu disse, né, tem muita coisa ainda para contar, gente, mas eu sei que não vou tomar o tempo de vocês, até porque eu sou ruim para ficar falando, eu vou repetindo muita coisa. Então, para finalizar aqui, eu queria falar que o ano passado, no meu testemunho, lá na igreja, eu tinha dito, né, que 2019 tinha sido um dos melhores anos da minha vida. De fato, tinha sido mesmo. Mas 2020 superou. Aí vocês vão falar: mas pô, cara, você quase morreu. 2020 é um dos melhores anos da minha vida. Dizem que a vida, no mundo dizem isso, né, que a vida começa aos 40. A minha começou quando eu aceitei Jesus, em 2003. De lá para cá, não teve altos e baixos. Teve altos. Altos. Mas você não teve dificuldade depois que você aceitou Jesus? Irmãos, muitas dificuldades, muitas, mas em todas elas a certeza de que Deus estava no controle. Deus sempre está no controle, sempre. As pessoas perguntam se eu não tenho medo de dizer isso depois do que eu disse no ano passado, pelo que eu passei. Mais uma vez eu digo para vocês, se eu tivesse que passar, eu passaria de novo. A única coisa que eu não gostaria que acontecesse, a única coisa, mas também não cabe a mim, é que as pessoas não tivessem sofrido tanto na minha ausência. A primeira vez que eu vi meus pais pelo vídeo,
depois que eu voltei, o meu pai tem 84 anos, a minha mãe 77. Eu não conseguia ver meus pais idosos, por mais que eles fossem já. Mas os meus pais envelheceram muito mais. A minha esposa estava irreconhecível. Meus amigos não conseguiam falar comigo, porque eles choravam e não queriam me ver do jeito que eu estava. Então a única coisa que eu pedia para Deus, que eu peço para Deus, se eu tiver que passar, eu passo, mas eu não queria que as pessoas sofressem por mim, porque eu sei que doeu demais para todo mundo, doeu demais, 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 quanta gente sofreu de fato. Então isso, se pudesse acontecer, mas eu passaria de novo. Se é para enaltecer o nome do Senhor, se é para colocar o nome de Deus sempre em primeiro lugar, e foi o que eu disse quando eu acordei. Eu sei que o que está acontecendo aqui é para a tua honra e glória. Então usa-me, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. E assim tem sido, amém, irmãos? Como eu falei para vocês, eu não sou pregador ainda, eu não sou pastor ainda, eu não sou... Mas eu tenho vida com Deus para falar para vocês. O nosso Deus, Ele não desiste. Se em algum momento você sentiu que Deus não estava perto de você, é porque você em algum momento se afastou. Porque Deus permanece, sempre. Ele não muda a posição dEle. Ele não muda a posição dEle. Nós mudamos, mas Ele não muda. E o bom da gente mudar é que a gente pode mudar para mais perto. Então eu convido vocês, mudem para mais perto. Sempre, face a face, orando, buscando, estando na obra. Quando eu falo de estar na obra, não é que Deus precisa de você na obra dEle, mas você precisa da obra dEle. Nós precisamos da obra dEle. E se ela não continuar, irmãos, quem sai perdendo é a gente. Então eu sou grato, eu sempre fui grato. Antes de conhecer Jesus, eu busquei muita coisa antes, até pela minha família. Minha mãe foi da Umbanda, meu irmão era da Seixonoye, eu fui na Seixonoye, fui da Umbanda, procurando, porque eu sou adotado. Meus pais me adotaram quando eu era bem bebezinho ainda. E eu achava que não era em vão. Tinha um porquê. Tinha motivo. E eu buscava, incessantemente. Lia muita coisa e tal. E quando eu conheci Jesus, ficou muito mais fácil. Não mais fácil de viver ou de não ter problemas, nada disso. Mas ficou mais fácil porque a palavra, ela é imutável. Porque a palavra de Deus, ela é uma só. E em todas elas a gente tem a certeza de que a vontade dele vai ser feita. Uma vez disseram que um profeta aí na igreja lá que eu frequentava em Santos, e todo mundo, a igreja lotou. Era um profeta. E ele falou assim: eu vou profetizar então para a igreja. Ele abriu a palavra e falou assim: no mundo tereis aflições. Todo mundo aqui vai ter aflição, amém? Aí o povo, amém, amém, amém. É profecia, está na Bíblia. Aí, Jesus disse. Mas ele também diz, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então é a certeza que a gente tem. Por isso que é mais fácil. Estar na igreja é muito mais fácil. Ler a Bíblia é muito mais fácil do que fazer qualquer outra coisa. Orar é muito mais fácil do que fazer qualquer outra coisa. E olha que tem coisa aí fora, eu vejo gente sofrendo, tendo que fazer
mandar energia, fazer não sei o quê, mata bicho, mata isso, faz aquilo outro, e patuar, não sei. Servir a Deus ficou muito mais fácil para mim, para entender qual era o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é servir a Deus. Se Deus, desde o ventre da minha mãe, me escolheu, quem sou eu para negar a Deus? E conhecer a palavra ficou muito mais fácil para mim. A minha vida ficou muito mais fácil. Conhecer a Jesus, conhecer a igreja de Jesus, ter uma família dentro da igreja de Jesus, a nossa vida fica muito mais fácil. Amém, irmãos? Então não desistam. Não desistam. E sejam gratos a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Pastor, era isso aí mesmo, pastor. O senhor me perdoa? Pode encostar, eu não sabia. Eu posso, porque não dá contágio, ó. Não dá contágio, tem uma diferença de uns 40 centímetros. Amém. A gente queria muito estar recebendo aqui o Rodrigo, a Milene, as crianças, porque nós, como família na fé, vivemos também uma porção, posso dizer, uma grande porção, né? Às vezes eu me ligava, a gente falava pelo WhatsApp, e em alguns momentos a gente orava junto, e eu coloquei depois a Milene no grupo, para estar junto em alguns cultos, né? A Milene esteve conosco. Eu lembro de alguns vídeos que depois o Rodrigo mandava, porque eu poupei os irmãos disso, viu? De ver o Rodrigo chorando e de fralda. Poupei os irmãos disso, viu? Pastor, eu estou aqui, ó, de fraldão e chorando, imagina. E aquele áudio também, esse eu fiz questão de compartilhar, do Rodrigo falando, pastor, estou de alta, né? Esse eu fiz questão, irmãos, olha como Deus é tremendo. Então a gente sabe, irmãos. E nós ouvimos nesse testemunho do Rodrigo, em algumas palavras, né? Livre-arbítrio, dar o nosso livre-arbítrio nas mãos de Deus. Deus nos dá. E a gente pode devolver para Ele. Senhor, a vontade eu sei que estou entregando na minha mão, mas eu quero devolver para Ti, né? Glórias a Deus por isso. Prioridades. Sabe, irmãos, testemunhos como esse, não serve para a gente fazer o seguinte, Deus, será que eu nunca passei por isso? Eu não passei por uma situação assim, mas meu irmão passou, ele mudou algumas coisas, jeito de ver, de enxergar, algumas prioridades. Senhor, será que eu também precisaria mudar essas prioridades na minha vida, né? Enxergar com outros olhos? Testemunho, irmão, serve para isso, sabe? Para nós vermos o que o nosso irmão viveu, as experiências que ele teve, e nós também absorvemos. Isso nada mais é, irmão, do que o evangelho vivo, sabe? Não é só o evangelho falado, o evangelho é isso, ele é vivo nas nossas vidas. E um testemunho de um irmão serve realmente para nós vermos toda essa situação. Então, que em nome de Jesus, sabe, irmãos, que Deus venha falar poderosamente. E a igreja viveu esses dias. Eu lembro que a gente chorava, e às vezes me dava notícias também, às vezes difíceis, né? E falava, bem, vamos orar, né? E chamava os irmãos todos, e glórias a Deus, que Deus realmente operou maravilhas. Isso é para nós realmente termos essa fé avivada, renovar, saber que Deus está ouvindo as nossas orações. Por isso realmente não desista. Vou te convidar já a ficar em pé, convidar os irmãos do louvor, os irmãos da Santa Ceia, e como nós lemos esse salmo, irmãos, ele nos fala então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham, sabe? E hoje à noite nós lembrarmos realmente dessa verdade, como nós lemos juntos o versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Toma essa palavra para a tua vida, sabe? Tudo que Deus tem feito nesse ano, Rodrigo testemunhou que foi o melhor ano da sua vida, e quantos irmãos podem testemunhar isso? Quantos irmãos podem declarar, olha, como Deus operou? Então, nessa Santa Ceia dessa noite, sabe? Dá esse enfoque, Senhor, eu quero realmente te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado. Eu estou como os que sonham em algumas coisas, sabe? E acima disso, irmão, deixa Deus trabalhar no teu coração. Teu jeito de ver as coisas, de valorizar as coisas.
Que em nome de Jesus, sabe, irmãos, não seja lá na frente que você venha ver, puxa, como eu vi errado, como eu julguei errado, como eu agi errado, como eu escolhi errado. Que em nome de Jesus você venha fazer, Pai, está aqui, ó, o meu livre-arbítrio nas tuas mãos. A minha vontade é essa, mas eu sei que vira e mexe eu faço escolha errada. Então, Pai, está aqui a minha vontade nas tuas mãos. Me ajuda a fazer a escolha certa. E tenha um coração grato a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Grato por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele é em nossas vidas.